Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu gostaria de dar boas-vindas então a todas vocês a essa plataforma, né, digital em que eu vou tentar conduzir a nossa disciplina. Tenho certeza de que a gente vai conseguir. Então, as atividades docentes acadêmicas continuam, elas seguem, e eu queria confortá-los, né, diante desse momento aí de contingência e de ansiedade. Eu acredito que todos vocês estejam, em maior ou menor medida, passando por um momento bastante complicado. Acho que a gente se unir nesse momento para passar por essa fase de contingência firmes, fortes, seguros, seja bastante importante. Então eu queria confortá-los no sentido de que as nossas disciplinas, a nossa disciplina de direito penal, ela será passada, ela será abordada da forma mais semelhante possível ao que seria abordado em sala de aula, de forma presencial, física. É claro que aqui a gente não tem a nossa interação, mas eu estou totalmente aberta para sanar dúvidas, para conversar com vocês lá na plataforma do Moodle. Então eu peço para que vocês utilizem, sejam bastante presentes ali naquela plataforma. Podem me mandar mensagens, e-mails ali mesmo no Moodle. Eu acredito que seja a melhor forma da gente se comunicar, tá? Que seja por ali. Então, a minha forma de confortá-lo seria essa, de dizer que os temas de direito penal vão ser abordados e que eu estou aqui disponível para sanar dúvidas. Podemos criar chats, enfim, a gente vai aprendendo juntos também, tá? Aceito sugestões, podem conversar comigo ali pela plataforma. E eu também gostaria de contar com a ajuda de vocês, no sentido de retornarem, né, esse novo meio da gente se comunicar com uma autorresponsabilidade. Então, o que eu peço para vocês é que eu possa contar com vocês nesse momento em que me parece ser um momento de crescimento pessoal de vocês mesmos. Um crescimento pessoal no sentido de se autorresponsabilizarem pelo estudo de vocês, pelo futuro de vocês, pela educação de vocês, tá bom? Então, acho que se a gente firmar esse compromisso mutuamente, as coisas vão caminhar de uma forma boa, satisfatória, e depois a gente vai se orgulhar por ter passado por tudo isso, tá bom? Bom, a gente vinha então trabalhando, tá fazendo, né, aqui no meu óculos tá azul, mas tudo bem, vamos prosseguir. A gente vinha trabalhando então com princípios fundamentais de direito penal, tá? Nós já vimos então a evolução histórica do direito penal, a gente já viu as subdivisões dentro mesmo da ciência penal, a partir de ciências criminais normativas e ciências criminais empíricas. E agora a gente vai começar o estudo do segundo princípio de direito penal, que é o princípio da intervenção mínima. Na verdade, nós já trabalhamos um pouco na aula passada, né, em que assistimos o documentário Bagatela, mas agora a gente vai aprofundar o estudo do princípio da intervenção mínima, também chamado de ultima ratio do direito penal. Tá? Então, o princípio da intervenção mínima, ou ultima ratio do direito penal, ele é um princípio que orienta, ele é um princípio que limita o poder punitivo estatal. Então, ele é um princípio limitador do poder do Estado de punir, no sentido em que a criminalização de uma conduta, ela só deve estar legitimada, então ela só se legitima se ela constitui um meio necessário para criminalização, ou melhor dizendo, para proteção de um bem jurídico, tá? Então, pensem comigo, se outras formas de atuação de outros ramos do direito, então se outras formas de sanção, como por exemplo uma sanção administrativa, uma sanção civil, outras formas de sanção derem conta, façam frente a determinado conflito social, este conflito social deve ser mediado, deve ser resolvido por esses outros ramos do direito, no sentido de que o direito penal ele deve funcionar como a última razão do sistema jurídico. A última ratio legis é o direito penal. Por isso, o princípio da intervenção mínima. O direito penal intervém o mínimo possível. É claro que vocês sabem
que existem 1.860 tipos penais no ordenamento jurídico brasileiro, mas ainda assim o princípio da intervenção mínima ele funciona como um norte, né? De forma a que o direito penal represente a parcela minoritária da atuação das disciplinas jurídicas. Tudo bem? A gente pode dividir o princípio da intervenção mínima em dois. Então, dois subprincípios, né? Duas subdivisões do princípio da intervenção mínima. A primeira é a fragmentariedade ou subsidiariedade do direito penal. Princípio da fragmentariedade, princípio da subsidiariedade ou característica de fragmentariedade do direito penal. O direito penal, no momento em que ele opera como ultima ratio legis, ele faz valer o seu caráter fragmentário de apenas orientar determinadas condutas ou determinados conflitos sociais, e não todos os conflitos sociais. Até porque seria impossível que todos os conflitos sociais fossem resolvidos a partir da criminalização ou a partir de uma pena criminal, certo? Então, nesse sentido, é o caráter fragmentário, o caráter subsidiário do direito penal. Ele apenas toma conta de determinados fragmentos de conflitos sociais, de contextos sociais, e não de todos os conflitos sociais. Porque o direito penal não daria conta de resolver todos os conflitos sociais. Então, esse é o caráter fragmentário, esse é o caráter subsidiário do direito penal. Mas a gente também tem um segundo subprincípio, um segundo caráter da intervenção mínima do direito penal, que me parece até aqui ter um viés mais prático, que é o princípio da insignificância, ou da bagatela, que conversa muito com o documentário que nós assistimos na última aula. Bom, o caráter prático que nós podemos observar do princípio da insignificância é que nós conseguimos identificar, mesmo que uma conduta seja formalmente típica, ou seja, imaginemos lá a Maria Aparecida que, sem violência ou grave ameaça à pessoa, furtou, subtraiu coisa alheia móvel do supermercado ou da farmácia. Então, ela furtou um produto de limpeza ou um shampoo ou um condicionador no valor de R$12 cada um, tá? Essa conduta, na medida em que ela foi praticada sem violência ou grave ameaça, ela se adequa a um tipo formal do Código Penal, que é o artigo 155 do Código Penal. Então, formalmente, a conduta da Maria Aparecida se adequa a um tipo penal. Mas nós temos que pensar qual é o conteúdo dessa conduta. Materialmente, houve uma lesão grave, houve uma lesão relevante a um bem jurídico, apta a sustentar um processo penal, há justa causa, há causa justa para um processo penal, na medida em que nós sabemos que processos penais por si só são custosos ao Estado, né? Que também podem transformar a vida das pessoas. Nesse sentido, se o direito penal deve intervir o mínimo possível, em casos específicos, em que eu posso aplicar aqueles 4 requisitos do Supremo Tribunal Federal, que eu passei para vocês na última aula, para a boa aplicação do princípio da insignificância. E se eu puder aplicar, eu posso ter o afastamento do crime, o que leva à absolvição do sujeito, pelo afastamento da tipicidade material, tá? Afastamento da tipicidade no seu aspecto, material e não formal, porque formalmente houve adequação típica a um crime exposto no Código Penal, que foi o 155, no caso que eu acabei de narrar. Tudo bem? Eu tentei desenhar, na verdade eu tentei fazer um esquema no meu próprio computador, mas eu ainda estou aprendendo a mexer aqui com essa edição, com esse programa de edição, e eu não consegui dividir a tela para mostrar para vocês como se tivesse um quadro aqui, tá? Mas eu tenho certeza de que eu vou em breve aprender a mexer nisso aqui, então eu peço um pouco de paciência de vocês, mas eu fiz numa folha de papel. E aí eu queria passar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer o contraste aqui. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável, certo? Fato típico é uma conduta que gera um resultado, ligado a esse resultado por um nexo causal e que possui uma tipicidade formal material, tá? Pela exclusão da tipicidade material, nós temos a exclusão do fato típico e a exclusão do crime.
o que leva à absolvição. Tudo bem? Então esse é o viés prático, né, do princípio da insignificância, que é um corolário, é um subprincípio da intervenção mínima do direito penal. Aqui nós fechamos então o nosso segundo princípio e a gente vai passar para o estudo do terceiro princípio de direito penal. Terceiro princípio de direito penal, que eu vou fazer em um outro vídeo para não ficar muito carregado, muito difícil de carregar esse aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho.